Amém. Saudação de paz para todos. Estamos aqui mais uma vez para um lindo testemunho, experiências com Deus. Aleluia. Com a nossa grande, lógico, eu falo grande porque é uma grande mulher de Deus, já deu para sentir, e a gente como mulheres de Deus, a gente sabe detectar, né, quem é de Deus e quem não é. E de fato, essa pessoa é. Eu quero apresentar a você a pastora Jéssica, glória a Deus, de Aracaju, né? Terra do meu pai, terra do meu pai, então é de casa também, é família. E glória a Deus, muito Amém, obrigada, glória a Deus. pastora, Amém, eu que agradeço. pela disponibilidade, né, de estar aqui com a gente, Sim, sim, compartilhando. Eu creio que vidas vão ser saradas através desse testemunho e vidas vão ser curadas, porque é por isso que estamos aqui, Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica à vontade, Glória a pastora. Deus, amém. Paz do Senhor a todos, que bênção estar Glória aqui a Deus. nesse dia lindo, com essa oportunidade de falar do amor de Deus, de falar do quanto Deus foi fiel durante toda essa jornada minha com Ele e com os frutos qual eu decidi entregar para Ele também. Que felicidade saber que seu pai é da terra linda. Aracaju é muito lindo, é turístico também. É o melhor lugar do mundo que eu falo. Eu falo, ó, eu sou do melhor lugar do mundo. Nasci lá, cresci, desenvolvi, entreguei também para o Senhor grandes frutos, que são vidas. Quando eu falo Amém. grande, não é o Glória a cenário Deus. de bens ou algum interesse próprio, mas sim porque foram vidas entregues Amém. ao Senhor através da chamada e do compromisso de falar do amor de Jesus. Então, glória a Deus por estar aqui, glória a Deus por sua vida, Amém. Daiane, que é um canal de bênção, um tempo que cura. Amém. Esse é o tempo, um tempo de restauração, um tempo de Glória a vida com Deus. Deus, um tempo de fazer a diferença nesta terra, mas entendendo que a nossa passagem aqui é com um chamado e um legado. É Não se verdade. apegue ao agora. É verdade. Tempo que cura. O Senhor ministrou ao meu coração. Nós tivemos um encontro muito especial na nossa live, né, Daiane, Amém. dia 22. E que Deus, assim, marcou, né, aquele encontro. E Deus falou que o tempo que cura vai alcançar multidões. Amém. Seja de uma forma como esse canal aqui de comunicação, que é o podcast, e também através da vida dessa mulher de Deus, Amém. que é para marcar a geração de mulheres que precisam ser restauradas e curadas pelo poder de um testemunho. Falar de testemunho é algo tão bonito e profético, porque quando Jesus ele fazia o movimento de cura sobre a vida de pessoas, existia assim, agora vá e fale de como aconteceu e por que aconteceu. Porque alguém precisava ser curado. Aquelas pessoas que iam até Jesus pediam algo, pediam cura, pediam salvação. E através de um milagre o Senhor fez. Então, assim, falar da história com Deus Vou aqui, né? Não, a gente não enfeita nada, gente, né, Daiane? A gente não enfeita nada. Mas é muito emocionante porque eu nasci de um ventre profético. Glória De uma a mulher improvável. Eu falo porque ela tem uma história muito linda, estará aqui compartilhando Amém. com vocês também. Amém. Mas a pastora Clara, que é o que eu estou falando, que é a minha mãe, Deus a levantou. É claro que ela não era pastora ainda, mas viveu grandes desafios na vida dela e crescendo com Deus na caminhada, sendo missionária, sendo obreira, sendo uma mulher que desempenhou um papel com Deus, um posicionamento, diferentemente de títulos, de rótulos. Eu falo de uma vida com Deus mesmo. Que chegou um momento na minha vida ministerial que eu vivi algumas afrontas assim com essas palavras. As pessoas não podem viver o que prega. Que é impossível viver o que prega. E isso, para mim, era um confronto, porque em casa eu tinha uma mulher que vivia os princípios do que a Bíblia queria e o que Deus se agradava também. E era em casa. Sem os holofotes, sem palmas, né, sem os aplausos públicos, era em casa. Era o que era plantado, o que era semeado em casa também. E glória a Deus por estar firme em Deus, mas também tem muito dessa referência. E eu quero compartilhar com vocês uma história de milagre, uma história de perdão, Amém. uma história de cura através do amor de Deus e dos ensinamentos que é feito dentro de casa. Amém. Glória a Deus. Tudo bem que nós vamos à casa de oração, nós nos conectamos a pessoas, como essa conexão aqui, mas tudo que você hoje aprende é no secreto. É verdade. Assim como a Bíblia diz, fecha a tua porta e em secreto fala com teu pai. Então, o aprendizado vem daí também. E
nascer desse ventre profético, mesmo sem ela ter entendido muitas coisas que ela passou de provações. E eu também, que quando criança foi construído, olha, seu nascimento foi assim, né? Temos que explicar por partes, porque, claro, a consciência vem da infância. O que se passou? Como foi a minha chegada? E eu lembro que ela falava muito emocionada, falando, olha, Deus me deu você. Mas foi muito marcante, porque ao meu nascimento, ela viveu algumas situações de traumas, foi muito difícil. Meus pais viveram 23 anos juntos. Hoje estão muito bem, o perdão existe, mas foi muito aprendizado. Não foram só momentos ruins de provações, existiram muitos milagres, muitas bênçãos, e hoje cada um vive a sua vida conforme Deus determinou e constituiu, de acordo com o que Ele se agrada também, porque são pessoas temente a Deus. Tanto minha mãe como meu pai. Amo muito eles, são inspirações para que eu possa seguir essa caminhada. Então, assim, minha mãe falou que quando eu nasci, o médico deu um diagnóstico que eu não tinha vida naquele momento. E minha mãe olhou para o teto do hospital sem ter nenhuma noção do que ela estava fazendo, porque ela não tinha uma vida em comunhão com Deus nesse momento. Mas ela falou que se Deus tivesse algo com a minha vida e com a vida dela, Deus me traria de volta. E assim, eis-me aqui, para a glória de Deus. E ao longo da minha jornada, Daiane, Deus ele marcou também a minha caminhada com Ele, porque eu cresci na Assembleia de Deus Missão, no Nordeste, em Sergipe, Aracaju. Precisamente, os que estarão acompanhando vão lembrar disso, que é no Eduardo Gomes, lá em Aracaju. É um bairro muito conhecido, por sinal que é próximo a São Cristóvão. São Cristóvão é uma cidade bem antiga, né? Bem conhecida já também. Ouvi falar. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Então, assim, para a glória de Deus, eu reconheço hoje com tamanha glória foi manifestada sobre a minha casa, sobre a minha família. E falar de família, quero mandar um abraço para meus irmãos. Minha irmã, Gilze Andissa, tem um nome muito diferente, de cultura juíza, é uma advogada hoje, tem uma jornada jurídica na vida dela. E o meu irmão, que é um executivo, empreendedor, o João. O João é milagre também, tem uma história linda de milagre. Minha irmã também é uma mulher que Deus assim levantou sobre este tempo. E falar de família é o quê? Porque nós tivemos esse princípio. A minha mãe ela não cresceu em um lar evangélico. Eu tenho que segurar para não falar tanto da história da minha mãe, porque também é uma história de testemunho vivo aqui, que Deus vai estar aqui abençoando também através dessa história. Então, assim, ela nos conduziu a este caminho, porque ela não queria que os filhos passassem por tantas lutas e batalhas que ela enfrentou, seja emocionais, seja espirituais também. Eu olho para cá porque eu sei que Deus ele vai falar com a sua história. Então, assim, ela com a direção que Deus derramou sobre a vida dela, em conjunto com meu pai também, porque ele ficava muito feliz ao caminho que minha mãe era direcionada a fazer, crescemos na igreja evangélica, na Assembleia de Deus Missão, que até hoje, eu vou falar da história de milagre, mas eu tenho que explicar o cenário do que eu fui criado e como Deus agiu sobre o milagre. Até hoje eu lembro da escola bíblica dominical. É muito vivo, Daiane. Eu lembro do rosto da professora da escola bíblica dominical. Mas também eu lembro do compromisso que minha mãe tinha. Por exemplo, meu pai trabalhava muito nesse tempo. Minha mãe também ajudava ele, tanto como dona de casa, também em alguns negócios que faziam juntos em comunhão. E quando eles não podiam ir à igreja, minha mãe não podia nos levar, tinha uma menina, uma jovem, uma líder do grupo de adolescentes. E ela nos levava, tinha um compromisso de levar, porque assim, chegou um momento, meu irmão é novo, meu irmão tem 21 anos. Então, eu e minha irmã, a gente era grudada, é metade uma outra. A gente brinca assim, ela tem 31, ela tem 31, eu tenho uma diferença de um ano, não é? E eu tenho 29 anos. Então, assim, nós duas sempre caminhávamos juntas, então tem esse compromisso de irmos à igreja domingo de manhã, mas tinha a escola bíblica, tinha ensaio, como todo assembleano, né? Tinha a escola bíblica, tinha o ensaio e tinha o culto também para participação. Quando minha mãe e meu pai não podiam nos levar, estávamos lá indo com fidelidade e princípio, não só por ir, porque é muito marcante tudo que eu vivi na minha infância. Até então, o encontro com Deus é existente, até então, a aliança com Deus também. O aceitar Jesus foi na infância, eu lembro perfeitamente, com muita clareza, com 7 anos de idade, e até então, a caminhada firme com Ele. Mas por quê? Foi plantado, foi semeado em casa. Aos pais que estão ouvindo. É semeado em casa. Não joga a sua responsabilidade para os líderes. Não vamos apontar apenas aos pastores, porque a igreja é formada, sim, por um corpo,
E as pessoas precisam ter esse direcionamento. Não jogue a sua responsabilidade, pai e mãe, para os líderes ministeriais, né, que faz o corpo eclesiástico de uma igreja, tá bem? Então, assim, esse compromisso ele foi existente. Na minha infância, surgiu uma enfermidade que ela não tinha diagnóstico. Os médicos não sabiam o que era, parecia ser um novo câncer. Eu tive uma enfermidade que o meu rosto ele se transfigurava. Eu dormia de um jeito e acordava de outro. Esse rosto, que assim, né, autoestima em Deus é maravilhoso. Esse rosto lindo aqui, impecável. Esse rosto aqui não tem plástica, eu não vivo sobre remédio. Por quê? Nessa jornada da infância até a pré-adolescência, o Senhor, eu lembro que eu vivi com essa enfermidade, eu vivi internada. Na sala de hospital só ia me visitar pessoas que oravam muito, que subia monte. Os meus pais oravam. Eu lembro dos meus pais bem aflitos, porque não sabia o que era. Porém, eu tinha acompanhamento, tratamento pelos médicos, e um deles falaram que eu ia ter que levar essa doença até a minha vida toda. Nossa. E que ia viver sobre medicamento. Até então, por respeito e orientação, nós seguimos até 12 anos de idade, da infância até os 12 anos de idade. E não teve diagnóstico, não teve nada, mas houve um milagre que aconteceu, que foi uma tarde na nossa casa, uma casa simples no Nordeste. Eu e minha mãe estávamos orando, Deus enviou uma missionária, e essa missionária tinha descido do monte. Eu lembro do rosto dessa mulher de uma forma muito clara, porque a testa dela parecia um clarão, assim, sabe, que ora muito? E ela falou bem assim, Deus levou ela até, né, tinha levado ela até a casa e falou bem assim, eu vim aqui porque Deus mandou te dizer que a sua filha não terá mais nada, nenhuma enfermidade sobre a face dela. Aleluia. O porquê eu falei sobre o princípio de casa e o porquê eu falei sobre a caminhada firme em Deus? Porque naquele momento eu sabia quem era Deus e o que Deus poderia fazer. E que Ele estava fazendo um milagre sobre a minha vida. E eu acreditei, eu tomei posse daquele milagre. Quando a mulher falou, Deus está falando que você não terá mais, sua filha não terá, foi diretamente para minha mãe, porque era uma menina, né? Uma menina de 13 anos, penso, uma criança, praticamente, né? Hoje em dia nós já precisamos dar mais fundamento na adolescência. Mas eu estou falando de um tempo que era totalmente guardado, era brincadeira, pensava só em férias, e era assim que era. Então, nesse momento, a profetisa falou, não haverá mais essa enfermidade sobre a sua face. Era uma pessoa que não sabia de nada, era uma profetisa mesmo, não sabia. E eu acreditei, eu tomei posse, e diante, como biblicamente, eu falei, esse é o testemunho, essa é a minha cama. Aleluia. E eu não estou prostrada mais, porque adolescência, mas toda menina adolescente já sabe o que é um futuro namorado, já sabe o que é uns amigos, a vida social já está bem atenta e alerta. Sim. Eu preciso viver minha juventude. E nesse momento da enfermidade eu vivi muito encontro com Deus. Não é loucura você saber que o mundo espiritual ele é existente. Não é loucura você ter encontro com anjos. Não é loucura você viver sobre um tempo profético. Eu falo isso porque no momento do meu leito, o Senhor enviava anjos para falar comigo e para dizer que não era o fim da minha história. Porque eu, como uma criança que cresci na igreja, eu sabia que Deus estava me tratando e que Ele tinha muito a fazer sobre o meu compromisso com Ele. E no meu leito, que isso foi dentro do hospital, eu lembro que Deus enviou anjos e eu fiz aliança com Deus. Eu fiz uma aliança com Ele, entregando toda a minha vida para Ele. A minha juventude, a minha vida, meu casamento, os meus filhos, tudo como Ele tinha como promessa, eu entreguei a Deus. E glória a Deus por estar aqui vivendo este tempo, porque também estar sobre esse veículo de comunicação, sobre esse podcast, sobre o tempo que cura, é também uma promessa de Deus. Para falar de milagre, para falar de uma vida com Deus e de um tempo de comunhão, que é o que Deus está te chamando. Para que você viva a restauração, para que você viva milagre, é você viver um tempo de comunhão com Deus. E lembrando de toda essa jornada e como Deus trabalhou na minha vida, eu penso que hoje nós precisamos reconhecer que, independente do cenário, pode estar o caos,
pode estar a situação mais improvável. Mas se você tiver um coração verdadeiro, se você tiver um arrependimento, como a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e orar, né, se arrepender dos seus maus caminhos e orar, eu ouvirei e sararei a tua terra. Aleluia. Ele faz o impossível sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus projetos. E dentro dessa jornada, Daiane, pronto, eu vou falar dentro do termo nordestino. Eu tô no meio do, eu tô no meio do meu povo, né? Daiane da Bahia, né, Daiane? Da Bahia. Isso. Nós temos uma amiga também, a Nayane, que está aqui. Logo mais eu falo sobre o projeto que Deus tem sobre a vida dela, que também é baiana. Gente, estou em casa. Então, assim, aí já existe um compromisso mais profundo. Porque agora eu recebi a cura diante de Deus, e eu começo a caminhar de uma forma mais profunda para entender o que Deus queria comigo através dessa jornada de milagre. O que eu precisava fazer para estar mais próximo, o que Deus queria. E, claro, com muito zelo, com muita direção de Deus e aprendizado, porque é uma criança, né? Era uma criança que tinha muita fome de Deus, já tinha um relacionamento mais profundo com Deus e reconhecer que Ele curou, que Ele fez a obra dele. Então, tinha um acompanhamento mais com zelo através da vida da minha mãe, e esse zelo é espiritual, sim, recebendo orientações, e já caminhava muito em monte para orar, fazia propósito, lia a palavra de Deus, e já tinha um desejo muito grande mesmo de estudar, de me aprofundar, de viver ministério com Deus. Foi daí, após essa experiência profunda de cura e milagre. E nessa caminhada de ir ao monte... Amém. É que eu recebo aqui a orientação de Deus para falar. Nessa caminhada de seguir a Deus e em oração, Deus ele me dava visões de jovens se suicidando, de famílias precisando ser restauradas. E que, sim, essa vivência da visão também profética eram situações que aconteciam na igreja lá na minha infância, que era famílias sendo restauradas, pessoas saindo do alcoolismo, da prostituição, da droga. Isso é existente, gente. Deus ele quer chamar a igreja para viver tudo isso que antigamente é normal. É um ambiente para se acontecer independente de geração a geração, porque o mesmo Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão é existente. O que chama a cura, o que chama o milagre, que é através da palavra de Deus. E isso tudo era muito, muito claro para mim. Então, em cima do monte do Senhor, que é um lugar separado para a oração, você que não é cristão, que vai receber esse vídeo, o lugar de monte é lugar separado para consagração, para fazer propósito, campanha de oração. E lá eu recebi muitas visões de Deus, e eu falei, tá bom, Deus, eu aceito o seu ministério, é o ministério da palavra, eu aceito, eu quero. Então, nesse momento, eu entendo o que Deus quer com a minha vida. Eu recebo a unção de Deus, eu recebo a voz de Deus também profundamente forte na minha vida, e eu digo sim. Gente, mas eu era uma criança, não sabia quantas coisas eu passaria. Pois. Mas a gente ri de nervoso muitas das vezes, né? Mas tudo bem. Então, existiu mais esse compromisso, essa seriedade. Pronto, aí já vem a juventude, e com mais seriedade ainda sobre a clareza de se preparar, tá? Jovens lindos, pessoas... Eu quero parabenizar a Ana Clara, que é a chará da minha bebê. É uma menina impecável, foi muito cuidadosa, esteve aqui conosco, preparando, ajeitando aqui a Daiane também. Eu falei, menina, ajeita aí para não assustar o povo. Então, assim, que bênção é ter esse despertamento, porque neste momento que eu percebo o que Deus queria com a minha vida, eu falei, agora eu preciso me preparar, então tenho que estudar. E o meu compromisso já era estudar atenção, porque eu estava concluindo meus estudos, mas eu tinha um compromisso com a palavra também. Então, eu me dedicava, e dentro do meu coração já era o incentivo para ir muito além nos estudos com a palavra de Deus. Pronto. Lançado a semente, o compromisso de fazer a obra de Deus, e eu falei, pronto, eu não posso ficar só em 4 paredes. Atenção, mas eu era liderada, tá? Não é ficar em 4 paredes de uma forma fechada, numa bolha, tá bem? Mas ir mesmo pregar o evangelho a todos. Então,
na minha juventude, eu me lancei muito para o Senhor. Falei, pronto, agora já tenho a capacidade, já tenho uma estrutura. Atenção a isso também, você precisa ter estrutura, se aprofundar em conhecimento, ouvir os seus pastores, ser guiado por Deus, mas também ter uma obediência e submissão às pessoas que precisam te ensinar. Então, muito bem orientada, capacitada, ia para as praças públicas ministrar o evangelho, frente de escolas. A gente está falando da realidade do Nordeste, não diminuindo e menosprezando nada da nossa terra, mas nós sabemos que, socialmente, as pessoas que ficam mais vulneráveis são pessoas que têm uma situação de não ter muito o que fazer e ficam lá, de bobeira, numa praça, na frente de uma escola pública. E, de forma estratégica, fui até essas pessoas, fui até esses jovens, falar do amor de Jesus. Tem frutos hoje, frutos lindos, que são pregadores, missionárias, pastoras. Glória a Deus. Por quê? Deus, ele me impulsionava, eu me enchia da vontade de Deus, do amor de Deus, da palavra. E, claro, consagração, Bíblia, não tem nada de, acordei e vou lá só. Não. Consagração, Bíblia, submissão. Vamos voltar, desculpa. Vamos voltar. Submissão, consagração, Bíblia e compromisso. Temos que voltar, porque senão as pessoas misturam as ordens e acham, agora pronto, amanhã já saio, eu faço o que tem que fazer. Não. Então, assim, nesse compromisso, existiu esses frutos, Daiane, de vamos lançar, vamos correr atrás. E sim, e glória a Deus, são pessoas que hoje têm esse testemunho, são pessoas que estão erguidas, são pessoas que têm famílias, né, que carregam um compromisso com Deus e está frutificando. Glória a Deus. E eu percebo que, vivendo toda essa história com Deus, é um marco, é um legado. Claro, vivendo, eu aprendi muito com o ensinamento dos meus pais. Quem não precisa dizer que mas se posiciona como tal. E vivendo com Deus uma vida com um coração humilde, um coração ensinável. Porque esse é o tempo da nossa geração jovem. Eu nem acredito que tenho 29 anos, mas tudo bem. Mas a nossa geração jovem, incluo essas mulheres lindas que estão aqui comigo hoje também, a Daiane e a Nayane. A nossa geração jovem precisam ter estrutura. Estrutura para se comunicar, estrutura para ter uma família. Hoje eu sou mãe, gente. Era para fazer isso na nossa apresentação em seguida aqui, mas glória a Deus que vamos ter mais oportunidades, né, Daiane? Mas hoje, eu tenho 29 anos, sou mãe, tenho 2 filhos lindos, que é a Ana Clara, o Miguel, e casada com o Washington, nosso pastor Washington. Então, assim, é uma bênção viver de acordo com a boa vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Olho para cá, para a câmera, para dizer para a sua vida que a nossa geração precisa de uma boa estrutura. Mas, pastora, eu não tive pais. Pastora, eu não tive pai nem mãe presente. Ou, pastora, eu sou filho de pai, eu sou filho órfão, né, de pais vivos, vamos dizer assim, que agora tem esse nome, que são o quê? Os pais que não estão direcionando os filhos, são os pais que não têm uma direção de Deus, inclusive, mas que não é para você se sentir assim, porque o dono de todas as coisas, o dono da sua vida, te chama hoje para você viver uma estrutura, ter uma estrutura espiritual, uma estrutura emocional, uma estrutura que você vai ser guiado pela vontade de Deus para você viver um bom casamento, para você viver uma vida profissional realizada, sem uma dependência emocional. Porque você precisa ter uma jornada guiada por Deus, que é onde você encontrará sucesso. Amém? Então, assim, dentro de toda essa caminhada, eu entendo assim, Deus, obrigada pelos seus feitos. Obrigado, porque por mais que houve muitas palavras... Atenção, a gente fala sobre o grande poder de Deus de milagre, mas é interessante falar que no meio dessa jornada existiu, sim, muita afronta, muita batalha espiritual, onde nós recebemos palavras de maldição. Sim. Pessoas que se levantavam, e, inclusive, é bom falar, os próprios familiares. Que é onde mais nos atinge, que é onde o nosso coração é mais atingido, porque é as palavras malditas. Tudo isso aconteceu. Então, glória a Deus pela minha família, glória a Deus pela minha parentela, que são os meus pais e meus irmãos, mas que vivemos muito ataques. Aonde se dizia que não ia chegar, aonde se dizia que não vai para lugar nenhum, onde esperava vergonha, o Senhor preparou honra. Nós tínhamos um dilema
E eu acredito, né, se eu estiver errada, vão ter essa correção sim, que culturalmente no Nordeste, as meninas com 15 anos ficariam grávidas e não teriam mais futuro. É. E eu acredito que isso é uma questão cultural, porque muitas pessoas que não têm um conhecimento ou que não buscaram, lançam essas palavras como uma forma de diminuir a história, como ofender o pai e a mãe, como ofender a jornada daquele jovem. Mas o Senhor, Deus, ele entra na sua história, ele muda a sua história, independente das palavras malditas. Porque não há encantamento e não há nenhuma palavra maldita que foi sobre a sua história que vai prevalecer, porque a glória de Deus é que prevalece sobre a sua história e todos os seus projetos. E abençoe os seus filhos, porque você não sabe e nem está vendo quantas palavras malditas é lançadas sobre os seus filhos. Mas nós sabíamos, minha mãe também sabia muito, mas nunca foi brigar, nunca foi, você disse, você... Não, com muita calma, ela dizia, olha, filhas, nós estamos vivendo isso aqui, mas vocês irão seguir este caminho. Ela passava essa opção, eu chamo que sem bitolagem, né? Sem uma pessoa louca assim, brigava, não. Olha, esse caminho aqui vai te garantir sucesso. E era essa palavra mesmo, sucesso. O sucesso é algo de Jesus, o sucesso é algo digno. O sucesso é onde tem paz, onde tem amor, onde tem prosperidade. Isso não é teologia da prosperidade, mas viver princípios em Cristo te dá uma vida de bênçãos. Então, assim, onde ela falava, olha, filhos, eu errei nisso. Né? Ela tinha essa clareza sobre o testemunho de vida dela. Sua mãe escolheu isso aqui não é bom para vocês. Então, por isso que vem essas palavras hoje para vocês. Não vale a pena falar, tá? Por isso que eu não vou falar, mas são palavras malditas. Então, assim, pela história de vida, experiência de vida, e que ela reconhecia que Deus estava mudando a história dela também, ela nos criava da seguinte forma: eu tomei decisões que aqui não tem edificação, que não trouxe nada de bom, então não vale a pena vocês seguirem também. Então, eu apresento esse caminho, que era o compromisso de estar na escola bíblica dominical todas as manhãs, e que era também o compromisso de estar ensaiando. Era o compromisso de estar ouvindo a palavra de Deus. E eu vou voltar a esse assunto novamente, porque eu lembrei de algo muito bonito. Aleluia. Pode beber água? Pode beber. A Daiane deu glória. Então, assim, eu lembrei de algo muito bonito, porque o que veio confirmando o compromisso de pregar o evangelho, de viver uma vida com Deus, foi também a exposição de não se esconder. Quando criança, eu tenho uma foto que é muito marcante, que é com o pastor presidente, inclusive, da Assembleia de Deus Missão, lá do Eduardo Gomes. E nós tínhamos um compromisso de entregar, como resultado, o que era passado o tema. Tínhamos um tema, como era criança, era falar da formiguinha assim, tá? O que a formiguinha gostava de trabalhar, e que Deus abençoava quem gostava de trabalhar. Olha, muito bonito. Então, assim, nesse compromisso, estava eu lá com a Bíblia na mão. Estava eu lá porque eu era escolhida por graça e misericórdia, não tinha favorito. Gente, não tinha ser favorito de nada. Até porque esse tempo nós passávamos por muita prova. Então não tinha nada desse de ser favoritismo, não tinha nada disso. Era a mão de Deus mesmo marcando a minha história com o compromisso da palavra. E essa foto é muito especial para mim porque me lembra o quanto eu já era entregue mesmo a viver um compromisso com Deus, a viver a responsabilidade de um chamado. Claro, como criança, eu não sabia o quanto que era, não era um peso, não era um fardo, mas o quanto custa essa caminhada, que são renúncias. Vamos mudar a palavra aqui para você não imaginar. Então, eu não quero nada com Deus assim, não. Tem gente que se assusta. Não, então eu não quero passar por nada disso, não. Calma. Eu estou falando que a caminhada com Deus te exige, te chama para viver um tempo de renúncias. Agora, pastora, qual renúncia? O velho homem. As escolhas que não condiz, não traz nenhuma oportunidade para o seu crescimento. E você sabe aquilo que nega mesmo a mão de Deus sobre a sua história. Você sabe. Talvez seja um vínculo social com pessoas que não falam mais do que aquilo que Deus quer. Talvez seja mesmo você estar em ambientes que não é para você estar. Talvez até mesmo seja algo que é a rede social, inclusive, coisas que você está vendo ou perdendo o seu tempo, porque não acrescenta nada na sua história. Isso é um momento de renúncia.
e outras coisas que Deus trabalha o seu coração com discernimento para você entender. Chega, para com isso. Então, assim, eu vivi isso, né? Então, eu lembro, é muito emocionante, inclusive, porque eu lembro dessa parte da minha vida na adolescência, na juventude. Por quê, Daiane? Eu lembro assim, não era todos os amigos, isso já na juventude, né? 15, 16 anos, 17, 18. E eu falo bem assim, Deus, mas olha, viver tudo isso não poderia ter amizades que não deveria, não era muito querida, inclusive, porque carregava algo muito específico e profundo. E para entender isso, tem uma situação que eu falo, olha, mas vale a pena. E um ponto de atenção, porque muitas das histórias a gente acha que é tudo muito muito perfeito, né? Estou procurando assim a palavra para você entender que não, existe imperfeições, inclusive na minha caminhada, onde eu vou usar outro termo nordestino também. Na minha caminhada, com 15 anos de idade, veio um momento específico, mesmo vivendo milagre, tudo muito bonito, né? Muito profundo, que é a fase daquilo da gente entender o namorado, o namoradinho. Mas aí, atenção, tem que falar esse termo nordestino, veio a vergonha na cara, foi onde eu tomei vergonha na minha cara e falei, não, Deus, eu me lanço por inteiro. Não é porque eu não quis namorar, não, porque existiu a jornada da vida, é comum. Você se torna um adolescente, você se torna um jovem, e você, sim, vai encontrar um rapaz para namorar na direção de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, assim, mas o inimigo vai tentar, de várias formas, te tragar, tirar o seu ponto de atenção, e lançar distrações, essa é a palavra. Lançar distrações para que você não viva por completo o plano de Deus. Eu estou sendo conduzida totalmente por Deus, tá? Por isso que eu estou parando aqui, o Senhor fala isso, filha. Então, assim, vai ter distrações na sua caminhada, jovem, na sua caminhada, homem e mulher de Deus, vai ter distrações para que você se desvie. Na minha temporada, como na minha juventude, foi um namoradinho, foi coisas de escola, de amizade, e eu entendi o quanto Deus me queria por inteiro. Inclusive, lembro também de uma história muito engraçada, que a minha mãe teve era um culto à noite, e minha mãe estava indo para esse culto. E eu falava, mãe, eu não quero ir para a igreja hoje, não. Mas esse dia ela foi bem firme. Ela falou, você vai comigo, sim. Quando chega lá, a pastora, uma mulher de Deus, usada por Deus, falou bem assim, olha, Deus, Ele quer a sua vida por inteiro. E eu parecia uma criança chorando. Eu falei, amém, Senhor, já entendi, né? Então, a gente vai renunciando algumas escolhas e fala, não, então, em primeiro lugar, sempre vai ser Deus. Isso não é um amuleto, isso é uma verdade, igreja. Muitas vezes a gente usa muitos versículos como um amuleto. E não, é por inteiro, o seu coração mesmo, diante de Deus por inteiro, para viver uma jornada com Deus. Então, hoje, claro, com uma caminhada mais sólida, glória a Deus, fui liderada, fui pastora auxiliar de obra, lidei com cenários e situações para ser resolvido, porque a Daiane, na nossa live, falou, né? A gente encontra muitos problemas e pessoas que precisam que a gente pegue na mão e fala, menina, sai desse problema. Menino, sai desse problema. Mas com a direção de Deus, porque tem situações que a gente não deve ir e colocar a nossa mão e orar. E também tem o querer, né, pastor? Se a pessoa não querer, não tem... Jesus pode descer se está disponível do céu, né? Pode se descer está. do céu e vamos... Se ela não quiser, não tem para onde... Está disponível, sim, está disponível. Então, marcado essa história de milagre, esse testemunho de cura, de como Deus fez, né, de como Deus ele marcou a nossa história, o nosso crescimento, eu imagino hoje... Eu imagino e penso também que, assim, o quanto é importante nós termos um coração disponível, nós temos uma vida mesmo disposta a vencer todo o mal. Eu falo mal, preciso te falar isso, eu falo mal, não é de uma forma que você pense só num lado espiritual. Vou ter que falar aqui uma situação, não é só os demônios, não, é o mal de você mesmo. É você com a indisposição de viver em comunhão. Eu preciso falar sobre isso, porque com o avanço da tecnologia, nós estamos com o desafio das pessoas não quererem mais estarem em comunhão uns com os outros. E de forma sociável.
o do abraço, do olho no olho, e que esse tempo, outrora, já foi um desafio para mim, porque, olha, eu prefiro uma conversa olho no olho do que ficar no WhatsApp o dia todo. Eu sou essa pessoa. Eu também. Eu não gosto de... Nossa, se tem uma pessoa que não gosta de telemóvel, de conversar, quer conversar comigo, Daiane, vamos tomar um café? Na hora, vamos aonde é. Sim. Pronto, a gente vai conversar olho a olho. Agora, negócio de WhatsApp... Não, pelo amor de Deus. Não, não é comigo, não. Então assim, existe o mal de você mesmo, os seus pensamentos. Tem situações que você pensa mal com você, para você mesmo. Por isso que a Bíblia diz, sou eu que conheço os pensamentos que tenho ao vosso respeito. E é pensamento de paz. Pensamento de paz e não de mal, de causar dano. Para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Né? Então... Aleluia. Aleluia. Para te dar o fim que desejais, um futuro. É um futuro. Nós estamos falando para pessoas, com pessoas que precisam viver um futuro diferente. Diferente do que já lançaram sobre a sua vida. Diferente do que já imaginaram sobre você. Mas é o momento de você viver o que Deus pensa ao seu respeito. E é um pensamento bom, aleluia. É um pensamento de salvação, é um pensamento de restauração, é um pensamento de cura e milagre, aleluia. É um pensamento de você viver um tempo que cura. Aleluia. Esse nome é muito profético, porque o tempo que cura é quando você já sai de uma história totalmente de pecado, quando você já sai de uma história totalmente de vergonha, quando você já sai de uma história totalmente de caos. Sabe, socialmente, quando todos e tudo te diz ao contrário, o Senhor diz, é o tempo que cura. Aleluia. é tempo que cura. É o tempo que cura, mas é o tempo de Deus, tá? Não é o tempo da vingança, porque muitas das vezes hoje tem uma nova consciência que fala, vai acontecer um tempo. Não, é o tempo de Deus. No tempo de Deus, você vive a boa vontade dEle. Daiane, e assim... o nosso compromisso hoje, eu fui muito estimulada ao estudo. minha mãe e meu pai, né, os meus pais, eles tiveram esse ponto X conosco sobre conhecimento, mas de forma muito transparente a viver, com o coração mesmo ensinável. Por que quando eu falo coração ensinável? Porque muitas das vezes a gente se enche tanto de conhecimento e passa em cima de pessoas, por cima de pessoas, com a soberba. Eu já sei de tudo. Não precisa. Não, gente, nós aprendemos. Lembrando da minha mãe, que ela dizia assim, eu aprendo até com uma criança. Com certeza. Com certeza. Até com uma criança. Eu paro para ouvir a criança, eu vejo o comportamento, estou aprendendo com a criança. Certeza. Eu digo, gente, então eu preciso viver esse coração para a vida toda. Então, assim, abro aqui um espaço, Daiane, nesse momento, a falar sobre oportunidades que Deus nos presenteou. Quero aqui também estender o meu abraço aos meus pastores, que é a pastora Clara, tá? E o pastor Paulo Henrique. São pessoas que Deus assim nos presenteou para viver um chamado mesmo de forma bem mais capacitada e atribuindo conhecimento, o dom e talento, nós desenvolvemos, nós não sabemos de tudo, nós aprendemos a cada momento da nossa história. Então, assim, uma oportunidade, em conjunto e alinhamento com a Daiane, vamos estar divulgando essa oportunidade. O pastor Paulo Henrique, ele tem o Instagram dele, que é prpaulo.oliveira, onde você vai ter lá as oportunidades de estudar teologia e os demais cursos que ele tem também, que ele aborda sobre a teologia, e oportunidade de investimento acessível, tá? Acessível, porque é para o seu crescimento, para você aprofundar o seu conhecimento, e sim, tem todo o investimento na obra do Senhor, atenção a isso também, e para crescimento, para que você desenvolva um bom papel, esteja pronto e preparado, como a Bíblia nos diz, esteja preparado. E a preparação tem muito a ver do seu coração estar disposto a conhecer, a estudar, tá bem? Então, você tem um voucher de oportunidade, que é Pastora Jéssica Portugal. Através desse voucher, você vai ter um valor acessível para o seu crescimento e conhecimento da palavra de Deus através da teologia, tá bem? Quero falar de um livro que é muito especial ao meu ministério. Tem tudo a ver com as boas novas, né? Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, é um livro que me ajuda muito sobre falar do amor de Jesus, a conexão, a comunhão, e tem tudo a ver a você que tem um chamado, que você pensa, como eu posso crescer falando de Jesus? Estudando, orando, estudando, orando e aprendendo que é dele, que é manso e humilde. Amém?
Aqui também tem uma oportunidade. A gente já pode falar que ele vai estar aqui? Pode falar? Fique à vontade. Pronto, o pastor Samuel Procópio estará aqui conosco em um dia preparado por Deus. Nós teremos a divulgação da data. Esse livro é um livro para esse tempo, tá? Todos, eu não vou colocar só os jovens, mas é para esse tempo, porque você é uma ferramenta na mão do Senhor. A sua comunicação, o seu trabalho, o seu desempenho, o seu ministério é uma ferramenta para Deus nesse tempo, tá bem? Então, assim, esse livro ele é focado para o estímulo que você desenvolva a sua inteligência. Sim, você é uma mulher inteligente, você é um homem inteligente e tem muito a desenvolver e a crescer. Esse livro fala sobre vícios que faturam milhões. Não leve ao negativo, porque você não conhece ainda, mas leve de um jeito super positivo para o seu crescimento, porque vai falar sobre o mundo digital e tudo aquilo que pode fazer para você desenvolver sobre comunicação, sobre trabalho e, claro, envolvendo também o que você carrega com Deus. Nós precisamos estar levantados sobre esse tempo. Amém? E glória a Deus. E, Daiane, glória a Deus por estar aqui, glória a Deus por compartilhar essa história. Glória a Deus também, porque eu sei que Deus nos uniu. Amém. Deus nos uniu com uma grande missão. Nós temos projetos hoje com mulheres. É trabalhado hoje no perfil do meu Instagram, Mulheres de Fé, lições de Ruth, Abigail, Ana e Maria. Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta. Esse projeto ele nasce quando Deus me trouxe a Ana Clara no meu ventre, na gestação da Ana Clara. E como a gente muda de fase, né? Sim. Era uma menina, era uma jovem, hoje sou mãe, casada, um casamento que em nome de Jesus está blindado por Deus, por misericórdia e graça, em nome de Jesus, e vivendo uma nova estação de vida. Imigramos para outro país, né, outra cultura, entendendo como funciona toda a realidade e como ministrar. Atenção, você precisa ter essa visão de expansão. Como ministrar, como fortalecer mesmo aquilo que precisa ser trabalhado. E hoje, como eu vivo essa nova estação, Deus me trouxe para as mulheres, né, para o crescimento e fortalecimento de mulheres que precisam ser erguidas e levantadas através da palavra de Deus. Então, Mulheres de Fé, ele não para apenas no e-book. Ele tem uma expansão para um projeto de palestras, para um projeto de conferência, e envolvendo a inteligência, sim, emocional, da psicologia, da psicanálise, porque eu não estou sozinha, tem mulheres que Deus já preparou, e trazendo um crescimento. Por exemplo, falar da Nayane que está aqui conosco, a Nayane carrega hoje um compromisso em trazer uma mensagem para as famílias, que é através dos Sementes de Consciência, vocês irão conhecer, eu não posso falar muito também, mas trazendo essa mulher como a importância desse projeto também, que estará conosco. A vida da Daiane, que já esteve ministrando, Daiane que está aqui comigo, esteve ministrando na nossa live Mulheres de Fé, e é de uma forma intencional para que o amor de Deus seja ministrado a essas mulheres, porque são mulheres que não estão no mesmo ambiente que o nosso. Essa atmosfera bíblica, essa atmosfera espiritual, são mulheres que precisam, sim, ter um despertamento diante de Deus e falar, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero ir muito além. Então, esse movimento que está acontecendo, Daiane, a gente vai ter ali o nosso momento, tem coisas que Deus fala, filha, deixa no secreto, porque tem coisas que nós vamos estruturar também, mas já está lançado o convite, nós já fiz aqui, né? E nós estaremos propagando também. E, para não ficar nas minhas palavras, como uma boa assembleiana raiz, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Eu tenho muitas palavras que eu guardo no meu coração, vou até falar com vocês também aqui, que é Salmos 51:10. Esse versículo ele é muito especial, porque toda a minha jornada de estudo, de vida com Deus ele sempre falava de uma forma de consolo ao meu coração, que é, cria em mim, ó Deus, um espírito reto e inabalável. Esse versículo ele fala de forma tão pontual, porque vamos deixar alguns outros testemunhos para outros momentos, mas teve alguns cenários da nossa vida, inclusive o relacionamento com meu pai, fala muito sobre perdão. A vida do meu pai nessa terra, eu falo isso de uma forma muito linda e, claro, com o coração cheio de amor e perdão também, mas ele veio para essa terra com esse significado, acredito.
tem achismo nenhum. Acredito que a vida dele veio com esse significado, perdão. Deus levantou ele. Inclusive, ele é gêmeos. A história do meu pai é muito bonita. Ele é gêmeos, mas o outro chegou a falecer, infelizmente, e ele foi puxado a ferro. É uma história de milagre. Então, assim, e o propósito dele é, sim, para nos ensinar sobre perdão. Então, te amo, meu pai querido. Lindo. E, então, o seu coração, diante de Deus, um coração puro e um espírito reto. Um coração puro, você vai saber perdoar, você vai saber amar. Sim, você vai saber amar. Muita gente não sabe amar. Você vai ter um discernimento de você não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas para Jesus, e que seja em nome de Jesus direita. Então, assim, o seu coração, ele precisa estar inclinado ao Senhor para que você realmente viva uma nova história. E assim vivemos porque reconhecemos em Deus que é melhor que o nosso coração esteja diante dele, assim como o salmista esteve ali cantando para o Senhor, esteve ali clamando ao Senhor para que esse coração estivesse fixo em Deus. Pronto. E aqui eu compartilho com vocês algo muito especial. E eu já quero declarar, tá bem, Daiane? Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre os seus filhos. Meu Deus, que inspiração. Daiane tem 4 filhos. Gente, eu estou no segundo. Ô, glória. Amém, Senhor. Muito obrigada. Quero declarar algo muito lindo. Para eu chegar até aqui, eu sei que Deus ele já tinha te feito uma promessa. Pelas vidas que já estiveram aqui, Amém. muito respeito às pessoas que já estiveram aqui, que foram um canal de bênção, mas eu sei que Deus tem muito mais a fazer. Amém. E eu quero dizer que você é um fruto bom. Amém. Você é fruto de uma oração na madrugada, você é fruto de uma campanha no monte, você é fruto do que Deus declarou e determinou sobre a sua história, e você carrega esses mesmos frutos, que são fruto de uma oração na madrugada, que são os seus filhos, eles são frutos de um clamor, eles são frutos de campanha, eles são frutos de movimentos que Deus te levantou para que eles estivessem hoje frutificando. Amém. E Deus ele mostra que enquanto você cuida de todas as coisas, ele está cuidando das coisas do reino, de quando você cuida das coisas do reino, ele cuida de tudo aquilo que ele já preparou e já determinou sobre a sua história. E eu trago uma mensagem muito especial que está na Bíblia, no Evangelho, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Só dar um espaçozinho, vou beber água também. Lucas 13, versículo 6. Glória a Deus por essa palavra. Menina, e a Ana Clara é crente mesmo, porque eu estou aqui e eu vejo ela ali glorificando, eu vejo ela ali ergando. Menina, que coisa linda! Ai, ai. Vamos lá, olha. Lucas 13, versículo 6, que diz assim: Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque não deixa de forma inútil a terra. Versículo 8, respondeu o homem: Senhor, deixe por mais 1 ano, para que eu cave ao redor e adube. Versículo 9 e último, tá? Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Amém? Amém. De forma linda, de forma clara, Jesus ele traz uma mensagem ao nosso coração através de uma parábola, que muita da comunicação de Jesus, inclusive, vai ser por parábolas, na maioria dos seus evangelhos. E essa mensagem tem tudo a ver com o meu chamado, tem tudo a ver com a minha história, com a sua história, é o que Jesus diz nesse momento, tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos a viver sobre a Terra. Tudo bem que nós hoje estamos estabelecidas em um país, na Europa, em Portugal, precisamente em Lisboa, mas Deus ele tem nos convidado a viver um tempo de plantio na obra do Senhor. E não podemos estagnar de forma espiritual. Por quê? Jesus usa essa parábola de uma reflexão tamanha, que já se passaram alguns anos, e eu não sei se você deu os frutos que Jesus estava à espera. Eu não sei se você acordou sobre o momento que nós estamos vivendo como igreja, como servos do Senhor, e isso é para além
de denominação. Muitas das vezes as pessoas ficam muito estagnadas por placas, por denominação. Né? O peso. É mesmo se você já parou para pensar naquilo que o Senhor confiou a você, naquilo que o Senhor te deu como promessa, não é eis que te digo, é o que o Senhor falou para você. E o Senhor me disse, e o Senhor me chama. É essa a palavra. Porque Jesus aqui confia um homem comum. Vamos dizer, o Senhor Jesus confiou a Daiane, glória a Deus, a esse podcast. O quanto já foi de frutos, aleluia, e o quanto será mais ainda Amém, o fruto para uma boa colheita. Então, assim, o Senhor te convida a você ter essa reflexão. Já se passaram alguns anos. E não se culpe, não se penalize se houve falha, se houve desvio, se houve o desviar do caminho, desculpa. Se desviou do caminho, se teve distração. Não se culpe, não se penalize sobre isso. Mas a reflexão é, você não cuidou daquilo que o Senhor te confiou. Este homem, ele teve um deslize. Ele não cuidou. Mas o Senhor, ele deu a oportunidade, porque ele pediu mais um ano. A parábola diz assim, a reflexão é, quando Jesus foi procurar o fruto e não achou, ele prontamente entendeu. Eu tive uma confiança. O Senhor me confiou. É assim a nossa história. Aleluia. Deus, ele confiou a você algo para você entregar para ele. E você perdeu aquela oportunidade, porque você não estava preparado, seu coração não estava limpo. Essa é a direção que Deus está falando. Muitas das vezes a sua visão não estava ampliada ao que Deus escolheu para que você fizesse, mas o Senhor está te dizendo, eu te dou uma nova chance. Aleluia. Uma chance para frutificar, uma chance para viver milagre, uma chance para arrependimento, uma chance para viver um novo ministério diante de Deus. Glória a Deus. Sem mancha, sem, muitas vezes até mesmo você colocar aquele poder da religião e deixar o poder de Cristo, que é o amor, a mansidão e a humildade. Mas é quebrar esse tabu. Porque quando Jesus fala da figueira, quando Jesus fala de fruto, e quando Jesus fala de confiança, tem tudo a ver com o ministério, tem tudo a ver com o chamado. Muitas das vezes nós estávamos profeticamente, vamos profetizar, estávamos estagnados sobre a nossa visão. E o Senhor hoje te diz, para que você esteja sobre a visão dele, que é a visão do quê? Se existe uma oportunidade para fazer diferente, nós estamos precisamente dia 31 de janeiro, e calma, não se desespere. Ainda há muito que se caminhar, mas o Senhor te chama a atenção que é este ano que a sua vida precisa estar em movimento para você ministrar o evangelho a toda a criatura. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto muito a presença de Deus. E para te dizer que este ano é o ano de você entregar o que o Senhor confiou à sua vida. Que se é o ministério da palavra, é para você ministrar a toda a criatura. Se é o ministério do louvor, é para que você louve ao Senhor em qualquer cenário que esteja acontecendo. Se é para você utilizar essa ferramenta de comunicação, é para você não parar. Aleluia. Porque existe frutos, aleluia. Já estão existindo, mas existe muito mais a ser entregue e não é para parar. Aleluia. Então, assim, o Senhor, hoje, ele traz essa mensagem ao seu coração, que é a parábola da figueira que estava estéril por um momento, mas o Senhor confiou a um homem comum, a um vinheteiro. A parábola diz assim, não está dando nome extraordinário a nada. É você, sou eu, pronto, sou eu também. A viver uma história de uma nova colheita. É um ano de grandes colheitas. Mas para chegar ao momento da colheita, existe um momento do plantio. Existe a consciência de como você vai lançar a semente, do que precisa ser feito, porque na parábola está escrito, Senhor, me dá mais um ano. Que seja esse ano de 2026 para a sua vida. De se posicionar, né, pastora? Me dá mais um ano. Porque ele se posicionar, me dá mais um ano. Às vezes a gente está esperando, o que eu falei na live, alguém pegar na mão e dizer, vamos, e te guiar. Não, é você se levantar e dizer, não, eu me posiciono diante desta palavra que Deus profetizou sobre a minha vida e caminhar. Sim, aleluia, né? Aleluia. E atenção, neste momento não existe uma pessoa vítima. Existe uma pessoa que reconheceu. Atenção,
Não é para ser vítima. É para reconhecer que precisa de um arrependimento e entender. Eu falhei, Senhor. Foi. Mas é rápido. Eu falhei, Senhor, mas eu preciso fazer algo diferente naquilo que Deus me confiou. Aleluia. Não é para você ser o estrela, a celebridade, que Deus faça crescer o seu nome, que Deus, em nome de Jesus, já está levantando este podcast. Já levantou para a glória de Deus. Nós profetizamos e estamos em movimento. Então, a sua vida é para estar em movimento diante de Deus. Então, assim, Jesus confiou a você a frutificar. Sai desse tempo de esterilidade. Sai desse tempo de estar estagnado. Sai desse tempo de medo. Sai desse tempo... a palavra não é nem vergonha. Sai desse tempo de ser uma pessoa, não é comigo. Não é? Tem aquelas pessoas, Daiane, que... Pessoa sonsa, porque Deus está falando é com você e fica... Não. Para com isso. Sai desse tempo de que, ai, mas eu não me vejo. Não. Deus te vê. Deus te vê, Deus entregou a você algo tão poderoso para semear, para frutificar, para dar bons frutos, para ser alguém que vai dizer, para que as pessoas te acompanhem e te digam, eu sinto a vida de Jesus em você. Porque quando nós vivemos uma vida em comunhão com Deus, a essência de Cristo transcende. Aleluia. A pessoa quer ficar mais tempo com você, a Nayane está aqui, brincadeira, Nayane. Tem hora que a Nayane não quer me mandar embora da casa dela. Eu digo, Nayane, eu tenho que ir. Eu falei assim, e outras pessoas queridas para não ficar com ciúme, ciúme não é de Deus não, viu? Mas assim, e esse amor que transcende, essa essência em Cristo, é algo tão poderoso que faz parte da confiança de Deus, faz parte da confiança ao qual Jesus entregou sobre a responsabilidade daquele vinhateiro. Nós temos caminhos, né? O Nordeste em si, alguns lugares ainda vamos encontrar bastante plantações, né? Não são todos, né? Mas para o lado do interior. E também aqui eu já andei em alguns lugares que nós encontramos as estradas cobertas, né, de vinha, de uva, e é tão lindo. Então, imagina o cuidado que a pessoa tem para que realmente venha florescer aquela plantação. Verdade. Eu cresci, né, as minhas férias foi no sítio do meu avô, pai do meu pai, então, assim, meu avô paterno, e eu já tive a oportunidade de arrancar a macaxeira, a mandioca, né, para você que a macaxeira arrancava da raiz assim, mas existia um cuidado com aquela plantação. E Deus, ele chama a responsabilidade para que você cuide novamente do que Deus te entregou. É a sua família. É o seu projeto. Não só focar na sua vida profissional, sim, é digno, é honroso, mas a sua família é o que Deus te deu para que você faça nascer bons frutos. O seu ministério é o que Deus te deu para que você faça nascer bons frutos. Os seus projetos, glória a Deus, é o que Deus te deu para que você faça nascer bons frutos. Aleluia. E este tempo, este ano de 2026, é a chance, é a oportunidade que Jesus está te dando para que você venha entregar bons frutos ao Senhor, em nome de Jesus. Este ano de 2026, o Senhor tem derramado uma nova unção sobre a sua vida, uma unção de renovo, uma unção, sim, de ser destemida para falar do amor de Jesus, para ser um comunicador da palavra de Jesus, mas sim viver sobre fé. Porque muitas das vezes, Daiane, nós falamos tantas palavras bonitas, né? Nós nos enchemos assim de uma sabedoria em Deus, e parece que outros cenários não existem. E existe. E, infelizmente, não são tão bonitos como deveriam ser. A gente não vai falar muito dos bastidores de uma vida de um ministério, até porque a intenção não é essa, mas existem as batalhas que são travadas. Existem as afrontas que não são mostradas, né? Que não precisa ser colocada no Instagram, que não precisa ser falado no YouTube. Mas como vencemos tudo isso? Pela sabedoria em Cristo. Pela comunhão em Cristo. E sim, por ser liderado. Eu preciso falar sobre isso. Porque para ser um bom fruto, você precisa ser, sim, um bom servo de Deus. Temos que desenhar. Para ser um bom fruto, você precisa ser um servo de Deus, um bom filho. Olha a sequência. Um servo de Deus, um bom filho, honrar teu pai e tua mãe. Para chegar onde eu cheguei, eu tive que ouvir muito esse versículo. Honra teu pai e tua mãe. Mas não porque eu fui uma filha rebelde. É porque isso tem que estar na sua essência.
honrar o teu pai e tua mãe. Inclusive, é um princípio, sim, de crescimento e prosperidade. Honrar o teu pai e tua mãe. Então, assim, e é mandamento, atenção. Então, assim, ser um bom servo, honrar teu pai e tua mãe, ser um bom liderado, ter submissão. Se você tem uma igreja, se você faz parte de uma igreja, você tem que ter essa submissão. Mas atenção, ser um bom servo, ser um filho obediente a seu pai e sua mãe, e ser um bom liderado. É princípio. É princípio. Não precisa mais. Não. O restante está tudo ligado a esses 3 princípios, que é o quê? Uma pessoa com bom caráter, uma boa conduta, isso é essencial ser falado, mas precisa desses 3 princípios, Pai, Filho e Espírito Santo. Você, com esses 3 princípios alinhados, você não vai ser uma super crente, um super crente, mas você vai ter uma essência que você vai ter uma autoridade constituída por Deus para vencer toda ação maligna, tudo que é afronta no espiritual, e também uma autoridade para falar sobre o que Deus te constituiu sobre a terra, para você exercer o que Deus constituiu a você sobre a terra. E que isso é digno. Sim. Isso é digno, isso é honroso. Então, assim, glória a Deus mesmo. Deixa eu ver se eu estou no tempo, que aqui não tem nada, né? Não tem nada, vamos dizer assim, de forma robótica, né? A gente está no original. Obrigada, Dani, pela palavra. Então, assim, que bênção estar aqui, que bênção. E eu estou no tempo, eu fico muito feliz, porque eu lembro que eu compartilhei com o meu pastor, e ele já tem essa vivência, né? O pastor Paulo já tem essa vivência de podcast, de comunicação. E ele falou, mas mulher fala muito. Mulher fala muito. Eu falei assim, pois é, pastor. Eu falei, meu Deus, então eu quero que o Senhor me ajude, Senhor. Né? Tudo bem que nós vivemos essa questão de preparação, e falar sobre preparação, Daiane, porque eu anunciei aqui na oportunidade ali do estudo. Eu lembro que eu tinha 17 para 18, porque eu faço aniversário em novembro. E esse também passo em novembro. Que dia? 21. 21, que lindo! O meu pai é 22. O meu pai é 22 e eu sou dia 12. Eu sou dia 12. Então, assim, é uma bênção viver esse tempo, porque quando eu falo de preparação, porque quando eu tinha 17 para 18, eu falei, eu preciso estudar. Chega um momento que, claro, a Bíblia ela é uma ferramenta maravilhosa, mas chega um momento que você precisa de uma estrutura, porque você lidar com um cenário de ministrar para mais de 300, 500 pessoas, diferentes níveis sociais, e nós precisamos falar sobre isso, porque a potência que Deus te confia para que você gere fruto mesmo, você precisa estar bem capacitado. É verdade. E é verdade, né? A igreja, eu lembro que é desde criança essa fala, tá? Deus chama os escolhidos e capacita aqueles para viver uma história nova, né? Os capacita. Deus chama. Tem até um louvor da Rosa do Nascimento, né? Deus escolhe o capacitado. Eu quero até celebrar, Daiane, a gente já vai para o final, mas eu quero celebrar algo que, assim, essa semana eu vivi um tempo de resposta. Amém. E falar o quanto você foi esse canal de contribuição a eu estar dentro dessa conexão, ouvindo a resposta de Deus. Claro, né, a sua disponibilidade foi o seu sim de estarmos ali em live. E Deus marcou essa semana de forma muito linda, de forma muito profética. Deus usou uma pastora, inclusive, do Brasil, que trouxe louvores lindos. A voz já embarga, né? Você não vê muita lágrima, porque a lágrima é muito em oração, tá? Tenho que falar isso, pastora. A lágrima é derramada, eu quebro o vaso assim em oração, mas a voz muda. Emocionalmente, a voz, você percebe que a voz muda. Então, assim, profeticamente, preciso finalizar aqui. Deus, uma mulher de Deus, pastora Valéria, uma mulher de monte também, e com louvores íntimos. Tem louvor que a gente usa muito quando a gente está numa situação de prova. Eu vou explicar para você. Tem louvor para aprovação. Tem tudo, para tudo. Tem louvor para tempo profético. E assim, eu cresci ouvindo muito... Gente, não tem patrocínio não, tá? Não está acontecendo patrocínio ainda não, né? Mas eu tenho que falar. Tem uns louvores do CD Profetizando as Nações, da Fernanda Brum. E é porque eu tive uma direção aqui, eu não vou falar uma coisa que é segredo meu com a Daiane e Deus, tá bem? Mas assim, deixa eu te falar. Deus marcou essa semana de resposta, de confirmação de promessa. E eu cresci ouvindo esse CD, Profetizando as Nações.
E Deus usou essa pastora direcionado a uma canção que é muito profético, do Eu Vou, né? Como pregar se não é quem pregue. E eu digo, e eu chorava como uma criança, porque para Deus, assim, porque coisas íntimas é só Deus. E esse CD é o que eu mais ouço, porque profeticamente, e também dado ao ministério de ministrar o evangelho, é como eu imagino num cenário que, independente, eu vou. Independente eu vou servir, independente eu vou ministrar a palavra. E o que eu falo com isso? Também Deus usou ela com a canção da Rose Nascimento. E Rose Nascimento é muito marcante, por quê? Para finalizar aqui, importante. O cenário que eu vejo, a vida da minha mãe, quando nós passávamos por provações, por bênçãos, não só tem provação, não, só tem coisa ruim, não. Tem milagre e bênção de Deus. Mas no cenário de aflições, eu vi a minha mãe orando na sala de casa, ouvindo Rose Nascimento. E justamente o louvor que ela cantou. Por que eu quero falar sobre isso? Porque, sem dúvida, o Senhor já te confirmou. O Senhor já usou pessoas, porque é um canal de Deus usar, Ele não vai descer para falar, Ele vai usar pessoas para falar o seu coração. Deus já falou, Deus já confirmou. E como Deus falou ao meu coração, filha, já está preparado, já foi determinado. Mas esse momento hoje é para que você não desista de orar. Eu finalizo a minha oportunidade falando assim. Não desista de orar pelo seu milagre. Não desista de orar por sua família. Não desista de orar pelo novo tempo. Não desista de orar pelo tempo que cura. Não desista de orar por aquilo que você sabe e conheceu e conhece da parte de Deus que você vai viver, que você viverá. E que, em nome de Jesus, o seu coração esteja disposto a viver esse novo tempo em Deus. Do eu vou, eis-me aqui. Ai de mim. Aleluia. O ai de mim é profundo. O ai de mim é profundo. Mas que você viva o eis-me aqui, reconhecendo que você precisa, sim, dar novos passos diante de Deus. Daiane, com sua licença, eu quero honrar as pessoas que honram meu ministério, investe, contribui. Essa pessoa, eu quero honrar o meu marido, que é o pastor Washington, é um homem de Deus que tem me ajudado muito. Nós temos uma bebê de 10 meses. Então, assim, grande parceiro, muitas lives que as pessoas me acompanham ali, vídeos, e tem muito da nossa parceria, passa roteiro, fala aqui, me ajuda. Temos muito a melhorar. Temos muito a melhorar ainda, mas já estamos caminhando. Isso é importante. Serve para você não se dar mais desculpa, tá bem? Então, assim, alguém que contribui muito para o meu ministério estar ativamente, graças a Deus com muita paz, independente, né, de que todo casal ter os seus momentos, mas me dá muita paz para eu continuar seguindo e firme. E isso é muito válido e muito importante. Aos meus pais, tá? A parentela é muito grande, né? Eu falo, os parentes é muito, mas são pessoas queridas que me acompanham também, que glorificam o que está ali, eu quero ver, eu quero... Glória a Deus. Aos amigos mais chegados, quero aqui falar do pastor João, é um pastor abençoado, a vossa esposa também, a Juliana, Deus abençoe. São pessoas que intercedem, são pessoas que têm aquela celebração. Eu gosto de gente que vibra, Daiane, eu gosto de gente que fala, eu vou estar orando, eu quero estar... Daiane é uma delas, né? Daiane vibra muito com tudo. Então, assim, gente viva, gosta de andar com pessoas vivas, mas o Senhor, né, Daiane, como nós falamos, tem pessoas que estão xoxinho, capenga, precisando da gente aqui. Da gente, tá. Ué, você que tá aí, ó, calminha não do céu. Amiga, que de nada na minha vida tem uma novidade. Chama a gente aqui 2 dias, você com a gente é meu filho. Você vai ser outra. E é isso. São as pessoas especiais que eu quero agradecer aos meus irmãos que são inspirações. Minha irmã, que vibra muito, né? A gente chama de Gil, né? O Nordeste tem muito isso também, sim, cultural, tem um apelido ali. Porém, o nome dela é um nome lindo, é diferenciado, é Gilzeana de Samaria. Então, assim, é um nome bem diferente, é uma mistura. Depois eu falo sobre isso em outro momento, mas é uma mistura muito linda, que é uma junção da minha avó, dos meus tios, mas é muito bonito. Então, assim, glória a Deus por cada pessoa que contribui. Seria injusto eu citar, mas eu quero citar as pessoas mais chegadas também. Mas, assim,
são pessoas que são importantes, as minhas amigas também, pessoas que sabem quem eu estou falando, porque é muito injusto falar nome e acabar esquecendo. Mas, a princípio, são essas pessoas, os meus pastores, mais uma vez, a pastora Clara, que, de uma forma profética, sempre está orando, sempre está ali conosco, propósito na madrugada, consagração. Então, são essas pessoas. Eu estou em um tempo, Daiane, de honra. Né? Deus, ele fala, gente, calma, não é ter império, calma. Honrar é reconhecer o quanto as pessoas são importantes na sua vida. Então, assim, Deus, ele ministrou ao meu coração que este ano é um tempo de honrar as pessoas devido à forma que Deus se agrada. A sua vida é uma honra para a minha vida, Daiane. E, assim, não é para além dos interesses, não é porque o espaço, não é porque você deu a oportunidade. Gente, sem hipocrisia. Porque, assim, nós estarmos em conexão para o reino é uma honra, Daiane. É verdade. Então, assim, muitas das vezes Deus, ele trabalha o nosso coração para que seja trabalhado mesmo a humildade de reconhecer as pessoas da nossa vida. Então, sinta-se abraçados, honra a sua vida, que ora por minha vida, pelo meu ministério, por minha família. Amo vocês em Cristo, amo vocês também mais chegados. E muito obrigada, Daiane, muito obrigada. Muito obrigada, Ana Clara. Também, Deus te capacite cada vez mais. Tu és uma menina muito preciosa, inteligentíssima. Parabéns pelo seu desempenho e glória a Deus, vamos juntas. Amém. Vamos glória juntas. a Deus, estamos aqui. Glória a Deus. Eu que agradeço, né? Nosso Deus, eu acho que quem mais teve um aprendizado e nos encheu, né? Cada dia, porque o que eu costumo falar é que a gente aprende mais uma contando a experiência com a outra e os testemunhos também é justamente para isso. Né? Como eu havia comentado, eu tinha uma fase da minha vida que eu estava passando por um desânimo espiritual muito grande. E assistindo testemunhos de pessoas que estavam assim, Deus, Aleluia. sabe, Deus me encheu de uma forma novamente que eu fiquei assim, meu Deus, só pelo fato de ouvir um testemunho. Então, você que tem um testemunho que acha assim, não, meu testemunho não vale de nada, tem gente passando pelas mesmas situações que vocês e precisam ouvir o teu testemunho para que elas venham fortalecer mais em Cristo. Porque o Senhor, Ele nos deu o testemunho justamente para isso. Entende? Para que nós falarmos com o próximo de que eu passei por isso e eu venci nisso. Então, estou aqui para poder te ajudar. Faz dessa forma. Aleluia. E é assim que a gente vai viver. Aleluia. Não é assim que a gente vai nos fortalecendo no Senhor. Porque nós somos falhos, nós somos humanos. Quem não está, né? Quem não é falho? Nós somos falhos. Então, nós precisamos cada dia mais procurar a ciência, a capacitação terreno, porque a sabedoria vem do Senhor, né? Aleluia. Quem nos capacita, quem nos dá sabedoria é o Senhor, mas temos que procurar o conhecimento, mas o conhecimento é terreno, né? E como a pastora falou aqui, o estudo, você estudar, você procurar aprender mais. Meu irmão, você não perde nada com isso, pelo contrário, você só ganha, porque como é que você vai falar de alguém que você não conhece? Né? Você tem que conhecer para falar. Sim. Né? Amém. Glória a Deus. Pastora, Amém. muito obrigada. Eu agradeço. Que Deus abençoe. Eu agradeço. E obrigada a você que chegou até aqui, né? Obrigada, Daiane, que esteve aqui com a gente. Em breve ela vai estar aqui, sendo convidada, em nome de Jesus. Obrigada a você que chegou até aqui e assistiu esse podcast. Dá o seu like, gente. Compartilha com as pessoas, compartilha com o seu parente, com sua família, com seus amigos, com seus inimigos também, que precisam de salvação. A salvação é para todos, minha irmã. Quer que ele se salve? Então vai lá, manda para ele. Em nome de Jesus. Que a gente está aqui clamando, orando, para que ele se salve, porque é justamente isso, a nossa função, o nosso propósito aqui na terra é para proclamar o nome do Senhor. Não é nada sobre mim, não é nada sobre a pastora, é sobre a quem a gente serve, sobre quem a gente vive, que é Cristo Jesus. Aquele que morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tenha vida, e tenha vida com abundância, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, prospere cada dia mais a tua vida, em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima.